Olá, estamos de volta para mais uma aula. Vamos começar a trabalhar nessa aula com as ações. Então, já vimos como criar os botões e agora vamos atribuir ações a esses botões. O que são ações? São comandos do Flash, que o Flash trabalha com o ActionScript, aquele que a gente escolhe quando nós criamos um arquivo novo aqui. Tem o ActionScript 2.0 que nós estamos utilizando. Já tem a versão 3.0, ela é bem diferente do 2.0, então envolve só parte de programação, por isso que nós não estamos trabalhando com ela. O ActionScript 2.0 tem algumas ações básicas que nós podemos usar para incrementar as nossas animações. Então, é com elas que nós vamos trabalhar agora. Aqui no botão Home, quando eu clico sobre ele, eu quero que esse botão abra um outro quadro aqui com uma animação, ou abra uma página, enfim, que ele faça alguma coisa quando eu clicar nele. Para isso, nós precisamos trabalhar com as ações, senão esse botão aqui não vai ter utilidade nenhuma. O que adianta eu criar um botão só para quando eu passar o mouse em cima ele mudar de cor? Não vai resolver, né? Ele precisa ter uma ação, ele precisa executar alguma coisa. As ações, elas podem ser colocadas num botão, numa chave ou num clipe de filme. Em um gráfico, eu não posso pôr ações. Como que eu coloco uma ação numa chave? Eu clico aqui na chave que eu quero pôr a ação e eu posso usar botão direito do mouse, ações. Ou ainda eu posso usar menu janela, ações. Ou o F9, que é a tecla de atalho. Essa é a janela das ações. Então, aqui tem todas as ações que o Flash suporta. Nós vamos trabalhar com algumas somente. Nós vamos trabalhar com o controle do clipe de filme, com o controle da linha do tempo, algumas de navegador e rede. Então, algumas ações que nós vamos trabalhar, porque o resto nós teríamos que ter um curso específico de programação daí. Então, aqui eu tenho, no controle da linha do tempo, quer dizer, aqui, o que eu posso pôr na linha do tempo? Eu posso pôr o Go To para ir para um outro quadro, o Play para executar alguma animação, o Stop para parar e o Stop ao Sound para parar os sons, se você tiver som na sua animação. Aqui no navegador e rede, eu tenho, aqui se eu quero que abra em tela cheia, o FS Command, o Get URL para chamar uma página HTML ou endereço, e essas para ler um clipe de filme. Então, são algumas delas que nós vamos trabalhar. Esse painel ele é dividido por categorias, ele vai estar aqui todo fechado, funções globais, ActionScript, propriedades globais. Para você abrir, é só clicar aqui em cima. Ele abre, ó, o livrinho, né, como se fosse um livro, e dentro tem as categorias. Eu clico aqui dentro e ele vai abrir as demais opções dessa categoria. Então, aqui está ações do quadro. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou com o quadro selecionado. Eu vou fechar essa janela ações, vou clicar sobre o botão, agora eu vou novamente no menu janela, ações. Eu vou pegar esse painel e vou colocar ele, vou tentar encaixar ele aqui nas minhas ferramentas, ó. Está aqui, ó, ações. Aí não precisa toda vez eu ir lá, eu posso pegar direto aqui. Ou posso usar o F9 também, né? Agora eu tenho aqui ações botão, porque eu estou com o botão selecionado. Então, se eu clico aqui em cima, na linha do tempo, na chave, e exibo as ações, eu tenho ações do quadro. Se eu clico em cima do botão e vem em ações, eu tenho ações do botão. Se eu tenho um clipe de filme e eu clico nele, eu vou ter aqui ações do clipe de filme. Então, sempre preste atenção aonde você está colocando a ação. Eu vou mostrar uma ação bem básica, o Stop. Eu vou colocar uma nova camada aqui.
No quadro 10 dessa camada, eu vou pressionar F6 e vou criar aqui uma animação qualquer. Vou vir aqui no quadro 20, F6 também. Fazer umas alterações aqui. No quadro 30, F6, vou deletar. Vou desmembrar esse texto. Vou criar interpolação de forma e eu fiz uma animação aqui. Aqui na camada dos botões, no quadro 30, eu vou pressionar F5 para repetir os botões. E vou pressionar o Ctrl Enter. O que vai acontecer aqui? Ele vai ficar pulando ali, né? Mas eu quero que ele entre parado no quadro 1, aqui. E quando eu clicar sobre o botão, eu quero que ele venha para cá. Eu nem precisava ter deixado 10 quadros, né? Era só deixar um. Vamos puxar aqui. Vou pôr tudo ali no 2. Então, eu quero que ele entre parado no quadro 1, que é onde estão os meus botões, né? Cliquei aqui no quadro 1, vou vir nas minhas ações e vou colocar controle da linha do tempo, stop. O que aconteceu ali? Ficou um A, clicar fora aqui, ficou um A bem pequeno em cima da chave. Esse A indica que eu tenho uma ação aqui nessa posição. Agora eu vou dar um Ctrl Enter para você ver o que acontece. Olha só, ele entrou parado no quadro 1. A minha animação ficou parada aqui. O que eu tinha nos botões continua funcionando, né? Porque tá dentro do botão. Mas aquela animação que eu tinha a seguir não funcionou. Por quê? Porque eu parei no quadro 1 e a minha animação está onde? No quadro 2. Ah, mas eu quero que quando eu clicar em Home, ele execute o quadro 2. Execute essa animação para mim. Então, eu clico aqui no meu botão, exibo as ações do botão. E agora eu vou colocar o quê? Um Go To. Clico 2 vezes. Só um detalhe, ó. Aqui eu tenho essa varinha mágica aqui. Quando ela está desmarcada, quer dizer que eu preciso digitar as ações aqui dentro. Nós não vamos digitar, nós vamos usar o assistente. Então, você deixa sempre ela selecionada. E agora eu vou colocar o Go To. Então, clico 2 vezes aqui. Ele vem parar para cá. Ah, coloquei a ação errada, não era essa. Clico aqui no menos e vou excluindo ela, certo? Então, vamos lá. Go To. Go To and Play. Quadro 1. A minha animação está onde? No quadro 2. Então, eu quero que ela vá para o quadro 2. Esse botão precisa executar qual quadro? O 2. Então, aqui em quadro, eu coloco 2. Na cena atual, ir e reproduzir ou ir e parar? Se eu colocar ir e parar, ele vai ir para o quadro 2 e vai ficar parado, então não vai executar a minha animação. Se eu deixar ir e reproduzir, ele vai ir, vai reproduzir tudo e vai retornar aqui para o quadro 1. Vamos testar agora. Ctrl Enter. Vou clicar sobre o botão Home e ele executou a minha animação. Ele executou e voltou para o quadro 1. Ah, e se eu quero que ele fique parado aqui onde termina, o que eu vou fazer? Aqui nessa chave, onde termina a minha animação, eu coloco a ação Stop, que vai parar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Clico no Home, executou e parou aqui no quadro 22, que era onde eu coloquei a ação Stop. O botão Contato não faz nada, porque eu não coloquei ação nele, só no Home. Uma coisa que eu quero mostrar, deixa eu exibir as ações do botão aqui. Eu coloquei o Go To and Play quadro 2, então ir e reproduzir o quadro 2, quer dizer isso. On Release,
é o botão do mouse, é quando eu pressiono o botão do mouse. Então, eu tenho aqui os eventos, ó. Pressionar e soltar. Ele está marcado como soltar, que é o release. Soltar quer dizer, eu clico e solto o botão do mouse, ele executa aquela animação. Dá quase na mesma coisa o pressionar e o soltar aqui nesse caso. Que se eu pressionar, a hora que eu soltar, ele vai executar, né? Então, também vai funcionar. Soltar fora quer dizer, eu clico e arrasto o meu botão para fora, o meu mouse para fora do botão. Pressionar uma tecla, eu posso definir uma tecla de atalho aqui, a tecla 1, vamos ver se vai funcionar, né? Rolar sobre, quando eu rolar sobre o botão, rolar para fora quando eu tirar o mouse de cima do botão, arrastar sobre o botão e arrastar para fora quando eu arrastar o mouse para fora do botão. Esses são os eventos que eu posso usar do mouse, os eventos do mouse. O que ele vai fazer, né, na hora que eu pressionar, que eu soltar, que eu arrastar? Ele vai fazer isso aqui. Então, vamos lá. Ctrl Enter. Agora, eu vou pressionar o 1 e ele executou também, ó, a minha animação, sem eu precisar ir com o botão aqui em cima e clicar. Por quê? Porque eu coloquei a tecla de atalho 1 para executar também o conteúdo do botão Home. Então, você pode atribuir também as teclas de atalho para suas ações aí. Então, isso daí é um pouquinho das ações, nós vamos trabalhar com mais delas e com várias outras opções ali do Go To, do Stop, do Play, para você poder colocar aí algumas coisas bem interessantes nos seus filmes, nas suas animações. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima!